Bom dia a todos que estão assistindo este vídeo. Eu quero deixar aqui uma reflexão que se encontra em Ezequiel no capítulo 28, no versículo 15 até o 19. E lá nos faz nos compreender, entender, ter uma consciência, uma convicção de que passa a nos contar que Satanás caiu de sua alta posição por seus interesses com sua própria beleza e glória, por causa de sua tola ambição de derrubar o Deus da glória. O pecado de Satanás teve sua origem no orgulho, cresceu em alto engano e acabou em ambição rebelde. Essa rebeldia o levou a induzir grande número de anjos para que se aliassem a ele em oposições a Deus. Deus então lançou a Satanás, bem como todos os anjos rebeldes do céu, para a terra. Satanás perdeu para sempre a sua posição original como querubim ungido de Deus. Satanás não podia mais atacar diretamente a Deus nos céus. Ele desviou seus maus intentos contra o homem, coroa da criação de Deus. Satanás colocou a ordem de Deus de modo negativo. Tome cuidado. Perguntou a Eva: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Que me faz lembrar em Gênesis capítulo 3, no versículo 1. Deus, na verdade, havia dito que Adão e Eva podiam comer de todas as árvores do jardim do Éden, com exceção de uma. Eva corrigiu a Satanás, dizendo: o fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 2 e o 3. Segundo, Satanás denegriu a motivação e o caráter de Deus. Ele diz a Eva: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás procurou impugnar o caráter de Deus, persuadindo Eva a questionar sua bondade. Deus não era bom e justo, sugeriu Satanás, pois restringirá sua liberdade e proibirá que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Terceira opção, Satanás disse que o homem poderia ser como Deus. Satanás procurou transferir o seu próprio alvo para a raça humana. Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amigos, temos a quarta opção. Satanás procurou fazer o pecado parecer bom. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amigos, a despeito de ele ter conseguido fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, quebrando o pacto e lançando toda a raça humana no pecado, Satanás permaneceu sob controle de Deus por toda a era do Antigo Testamento. Isto é evidente pela relação de Satanás com Saul. Em 1 Samuel, no capítulo 16, 14 e 23, me faz lembrar, refletir, ter uma convicção, uma consciência de que nos tratos de Satanás com Deus a respeito de Jó, em Jó 1, Satanás não podia agir além dos limites fixados por Deus em seu soberano poder. Sem a vontade permissiva de Deus, ele não pode sequer se mover, porque ele já é derrotado, destruído, esmagado pelos pés de Cristo.
Sua influência é evidente no conflito entre Caim e Abel, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó, e do Egito e Israel. O alvo de Satanás é eliminar as sementes escolhidas. Por que você permanece ainda no pecado? Por que você não abre mão dos seus maus costumes e maus hábitos? Vigiem, orem, volte a se esconder em Cristo, o teu Salvador. Me faz lembrar também um puritano que escreveu um livro, Edgar Reynolds, colocou da seguinte forma: 3 nomes Satanás tem, quanto seus 3 princípios mais ativos: uma serpente por suas astúcias, um leão por sua força, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, e um dragão por sua malícia. E aí, meus amigos, o que você me diz? Satanás, ele faz com que questionemos a verdade das promessas de Deus e a misericórdia desse Deus que nunca nos maltratou. Satanás procura nos persuadir que não temos parte nessa questão de salvação, pois nós começamos com o Senhor, mas Ele não conosco. Satanás argumenta que nenhum filho de Deus poderia ser como somos, tão fracos na fé, tão corruptos, tão duros e sem oração, tão tolos em vãos. Satanás chega como nosso acusador, levando-nos ao desespero, ou como anjos de luz, levando-nos à presunção. Satanás apresenta o mundo com cores atraentes, tentando mover-nos de volta a costumes, amizades e vaidades mundanas. Satanás não pressiona a ceder a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Meus amigos, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, o mesmo calcanhar ferido por Satanás no Calvário estava ferindo fatalmente a Satanás, pois no Calvário Cristo pagou totalmente pelos pecados dos seus eleitos, dos seus filhos, dos seus seguidores. O próprio homem seria instrumento de sua derrota e condenação, pois Deus se tornaria homem para realizar este glorioso fim. Cristo feriu a cabeça de Satanás com sua vitoriosa ressurreição. Satanás não conseguiu manter na sepultura o Cristo vitorioso, pois o próprio Filho de Deus não veria a corrupção. Cristo ressurgiu da morte, apareceu vivo aos crentes por 40 dias. Cristo agora estás no céu, à destra do Pai, além do alcance de todas as feridas causadas pelos poderes do inferno. O Cristo exaltado tem as suas mãos as chaves da morte, do inferno, da sepultura. Em Cristo, a igreja está segura e a vitória é garantida, que me faz lembrar em Salmos, capítulo 68, versículo 18. Cristo virá vitorioso para ferir mortalmente a cabeça de Satanás e no juízo final. Cristo pegará a antiga serpente, que é Satanás, e o lançará nas profundezas do inferno, o lago de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, que me faz lembrar em Mateus capítulo 25 e no versículo 41. Demônios imploram que Jesus não mandasse as profundezas, que significa abismo, último destino, que se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 24, e Lucas, no capítulo 8, versículo 31. Ele será cercado por um lago de maldição. Serás odiado, desprezado, rejeitado por toda a eternidade. Que consolo para o crente é saber que no dia do juízo, Satanás e sua semente serão lançados fora para sempre. O ferir da cabeça de Satanás será completo e terminal. Pois hoje quero deixar um recado. A igreja sofredora de hoje se tornará a igreja triunfante. Os crentes experimentarão plenamente a essência espiritual. E se encontra escrito, leia,
Êxodo, capítulo 14, versículo 13 até o 14. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vós fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Se você se desviou, se você está longe de Deus, aceita Jesus. Abrace Ele. Reconcilia. E venha ser um discípulo, um servo, um cristão, cheio do Espírito Santo de Deus, transformado, vitorioso com Cristo Jesus.